Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei nas ações do Banco Itaú, pessoal, o maior banco privado aqui da América Latina. Eu aportei mais de 70 mil reais nas ações do Banco Itaú, na ITUB3, tá? Não na 4, na ação preferencial. Fiz um grande aporte no Itaú quando ele estava ali na faixa de 35 a 34 reais. E aí eu já venho abstraindo uma boa rentabilidade. Porém, eu vou mostrar no estudo aqui para vocês que mesmo após essas altas do Itaú, que segue se valorizando numa lupa de um ano em mais de 53%, o banco ainda pode estar barato. Principalmente agora com uma possível queda na taxa Selic, continuação do aumento do resultado e bons proventos que o Itaú pode pagar para o investidor. E para você que ficar comigo até o final, também vou revelar o indicador secreto que poderia fazer as ações do Itaú disparar mais de 100% no médio prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Itaú representa a minha maior posição na carteira de ações do canal, ficando colado aqui com o Banco do Brasil, né? Perceba que o Itaú está perdendo apenas por 3%. É muito baixo, pessoal. Essa que é a verdade, tá? Uma leve valorização nas ações já levaria o Itaú como a primeira maior posição da carteira. Então, por isso que eu já estou considerando como primeira maior posição, porque ele e o Banco do Brasil juntos já representam aí mais de 60% de toda a carteira de ações do canal. E sim, o Itaú é uma posição grande e também é uma ação que eu fui acumulando pouco. Quer dizer, pouco, mas um tanto ferozmente, né? Porque eu comecei a construir ações do Itaú aqui na carteira desde outubro de 2025. E desde lá para cá fui reinvestindo provento, aportando, e ele acabou se tornando aí uma posição expressiva da carteira, tendo potencial até mesmo de virar a primeira maior posição, porque o Banco do Brasil segue sofrendo com o agro, desvalorização nas ações, enquanto o Itaú continua dando topo de resultados no curto prazo, a ação não para de subir e ele continua pagando bons proventos. O cenário de curto prazo para o Itaú segue muito bom, porque o banco tem tido um controle expressivo da inadimplência e porque, em comparação com todos os outros bancos aqui da Bolsa, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, ele não sofre diretamente com o cenário macroeconômico da taxa Selic, porque a Selic, pessoal, encarece, né, o custo de captação dos bancos, isso é verdade. Prejudica o setor bancário. Porém, o Itaú, por ter uma carteira muito voltada para a alta renda, o público rico, né, tanto para a parte de pessoa física, pessoa jurídica, ele se blinda contra essa inadimplência, porque o rico, independente do cenário macroeconômico, ele vai continuar pagando as suas contas em dia, pegando empréstimos para financiar projetos, e o Itaú acaba se beneficiando disso, porque consegue manter uma inadimplência baixa, conseguir um ROI extremamente alto e ter um resultado expressivo. É por isso que o Itaú segue subindo e por isso que ele é mais precificado em comparação com os outros bancos aqui da Bolsa, porque se olha o PVP do Itaú é mais alto, o PL é mais alto, porque o mercado paga por essa qualidade. O ROI do Itaú no longo prazo fica de mais de 20% ao ano na média, enquanto o do Banco do Brasil fica de 15% a 16%, o do Bradesco fica de 13% a 14% e o do Santander fica ali de 13% a 12%, né? O menos eficiente de todos, enquanto o Itaú consegue ter o ROI maior de todos do setor bancário. Por conta do quê? Da sua alta previsibilidade e porque ele não é cíclico. O Banco do Brasil é cíclico. Agronegócio derruba o preço derruba o preço das commodities, o lucro do banco cai. Bradesco é cíclico, depende da parte de varejo de baixa renda, a parte de PF também para baixa renda, então oscila com o cenário macroeconômico do Selic alta, pode fazer o Bradesco ter alta de inadimplência. Veja o que aconteceu em 2022. E o Santander também é cíclico. E aí, o único que não é cíclico aqui da Bolsa, dos bancões, tá? Dos bancões, é o Itaú, porque ele tem uma carteira muito sólida e com baixa ciclicidade. Na verdade, nenhuma ciclicidade, né? Ó, perceba que o lucro do Itaú é escadinha, ó. Você pega aqui o lucro do banco no longo prazo, ó, mal oscila. A única época que o lucro caiu foi na pandemia, mas ali foi uma crise generalizada para o setor bancário em específico, né?
A alta da inadimplência fez o Itaú fazer um colchão de provisão, mas ainda assim nesse ano ele deu um ROI de 14%, eu percebo aí, né? A crise severa do Itaú ainda é um ROI de 15 a 14. E aí ele já recuperou de novo para a faixa de 20, já mantém esse ROI perpétuo desde os anos 2000. Então assim, é um banco de muita qualidade. É por isso que ele gerou muito valor ao acionista, olhando por uma lupa de longo prazo. Tá bom, Pablo, já sei que é fenomenal, já sei que é interessante, só que o que eu quero saber é o hoje. Será que o Itaú tá barato? Porque na carteira do canal, realmente, eu fiz um grande aporte no Itaú, ele já vem me proporcionando de rentabilidade desde quando eu comprei as ações do banco, desde lá de meados de outubro de 2025, o banco me proporcionou 48% de rentabilidade, com valorização nas ações e já incluindo o reinvestimento dos dividendos. Então, se eu coloco aqui, ó, 47%, pessoal, foi um absurdo essa valorização, né? Por quê? 47%, né, de rentabilidade numa lupa de apenas, vamos colocar 10 meses, né? Vamos colocar 10 meses, colocar um pouco essa margem aqui para cima. O Itaú já vem me proporcionando aí, ó. Vamos dar um Ctrl Z aqui que deu um bug na fórmula, né? Vou colocar aqui basicamente 0,9, que seria 9 meses. O Itaú me proporcionou 68% ao ano na média. Quando bater um ano, se a ação continuar lateralizada, ele ainda vai estar me dando 40% ao ano. Então perceba que sim, o preço que eu peguei foi muito bom. Tanto que meu preço médio ajustado no banco é de R$31, mas porque eu paguei barato. Só que aí que tá, será que o preço hoje de tela tá barato? Eu acredito que ainda está. E pra mim está tão barato quanto o 32. Por quê? Porque, ó, o que acontece é, claro que se tivesse a 32 estaria melhor, né, pessoal? Não vou ser hipócrita aqui com vocês. Mas a 44 ainda tá barato, porque a ação segue subindo dos 32, basicamente 37%, uma alta expressiva. Porém, o lucro do Itaú, se você pega ali do ano passado, de 2024/2025, né? O lucro do Itaú era muito inferior, ele lucrava 40 bilhões, hoje ele está lucrando 52 bilhões por ano. Então o lucro cresceu quanto? O lucro cresceu 30%. Perceba que acabou compensando, o mercado apenas jogou a ação para cima porque o lucro líquido segue aumentando, o ROI do banco segue alto. E aí o PL do Itaú projetado para o ano de 2026, né? Pegando a razão do valor de mercado dividindo pelo lucro, é na faixa de 9 vezes, o que é baixo para um Itaú, que deveria negociar por 13 a 14 vezes, similar a um BTG, porque tem um ROI muito parecido. O BTG negocia por 14 vezes de PL. O que justifica isso, né? O mercado espera um grande crescimento do BTG, algo que não vai acontecer. Se você perpetuar isso por muito tempo, não vai acontecer. Já o Itaú, o PL é mais baixo. Aí se o mercado simplesmente pagar a média do benchmark, que seria de 13 a 14 vezes, o Itaú poderia subir os seus 44% na cotação já no curtíssimo prazo. Eu nem tô colocando para uma lupa de longo prazo. Médio prazo, de 2 a 3 anos. 4 anos, tá? Você quer ser conservador? Coloca 4 anos. A média do banco, olhando para uma lupa de longo prazo, é de 14 vezes de PL, que fica na média de benchmark para boas empresas aqui na bolsa. Então você tem um potencial de alta de 55%. Se o banco simplesmente subir 55% numa lupa de mais ou menos 4 anos, 4 aninhos aí no tempo, você teria, né, basicamente 11,58% ao ano na média, isso só com valorização das ações. Só que a gente sabe que, pelo lucro do Itaú estar alto, ele está pagando bons dividendos para o acionista. E aí, hoje com o lucro de 52 bilhões, ele tem repassado 70% de payout, o que dá um yield total, desconsiderando os seus extraordinários, de 7,6% ao ano. O extraordinário do Itaú tem ficado de 3 a 4% porque ele tem tido excesso de capital, então ele não tem o que fazer com o dinheiro que ele ganha, ele acaba repassando uma maior parte para os acionistas, o que pode incrementar, vai uns 9% de yield, para a gente não ser tão otimista nesses preços atuais. Se você colocar isso aqui, né, basicamente com uma taxa de 11,5% ao ano, supondo uma valorização na ação, e supor um crescimento de lucros de 8% ao ano na média, você pode jogar até 10%, né? Porque o banco tem crescido uns 10% ao ano nesses últimos 4 anos. Então você tem um retorno embutido na ação, soma aqui, ó, 11,58% de valorização, dividendo de 9,6% e mais aqui, basicamente, né, 10% de crescimento embutido no lucro. Então o Itaú teria um retorno embutido na ação projetado para os próximos 4 anos de 31% ao ano na média, com as ações hoje cotadas a R$ 44. Para quem pagou 32, que foi o meu caso, o meu retorno embutido na ação está muito alto. Por quê? Porque a R$ 32 o banco valia na bolsa os seus 350 bi de valor de mercado. Então eu paguei no Itaú muito barato, né?
Se você pega um lucro de 52 bi, eu paguei 6 vezes lucro no banco. Então eu paguei um preço muito baixo. Essa é a vantagem de você comprar barato. Seu retorno embutido aumenta. Só para o banco retornar, para a média, o meu potencial de valorização próprio no Itaú é de 100%. Então, na verdade, com valorização para daqui a 4 anos, eu tô projetado aí em 4 anos 19% ao ano. O meu yield é muito mais alto por eu ter pago ali 6,78 vezes lucro, com um payout de 70%, mais o repasse extraordinário. O meu yield on cost no Itaú está de 12,3% ao ano na média. E se eu somo isso aí com 12, com 19, né, que seria aqui a valorização provável para os próximos 4 anos, e mais uma taxa de crescimento de 10, o meu retorno embutido próprio é de 42,1% ao ano. Então perceba que pagar barato dá toda a diferença. Eu hoje ainda pagaria barato. Nos R$44, você ainda tem um retorno embutido de 31% ao ano. É muito bom. Mas não é um de graça, igual tava nos 32, né, pessoal? Ali, tecnicamente, o mercado tava exagerando muito nas ações, porque o mercado não tava prevendo que o lucro do banco ia para 52 bilhões. Porém, se eu pegar o PL projetivo do Itaú lá para 2029, tá muito barato ainda, porque ó, a Selic vai cair. E o Itaú, por mais que ele seja um banco que não sofre com a Selic, ele quer que a Selic caia, porque ele vai lucrar mais. E supondo de que cresça uma taxa de 10% ao ano, vamos colocar 8%. Quer ser conservador? Coloca 8%. Para os próximos 3 anos, 8% a mais, aí você soma mais 8% e soma aqui mais 8%. Então, muito provavelmente o lucro do Itaú até 2029/2030 será de 65 bilhões no ano. Você poderia estar comprando um banco hoje cotado por um PL projetivo, você compra PL futuro, de apenas 7 vezes, o que já te traria um retorno embutido na ação muito mais elevado do que o atual, de 35%, 36% até 37% ao ano, comprando o banco por 7 vezes de PL. Então você tem que ter visão de longo prazo, porque o mercado parece que é meio irracional, pessoal. O mercado, ele acha que o lucro do banco vai ficar estagnado para sempre. A mesma coisa que acontece com o Banco do Brasil. Não é razoável você pensar por esta maneira. O lucro das empresas cresce no longo prazo, aumenta. As empresas são organismos vivos, né? Elas aumentam o seu resultado. E aí o mercado não coloca isso no preço, ele não coloca nas contas de que o lucro, né, vai subir a uma determinada taxa de mais ou menos aí 8 a 10% ao ano para os próximos 4 anos. E na verdade, pessoal, ainda bem que ele não coloca isso no preço, porque senão a ação já teria bem precificada e para quem está começando agora, comprando agora, iria sofrer porque não conseguiria, né, comprar as ações baratas e não teria um bom dividend yield, não seria uma ação para se aposentar. Porque se o Itaú ficasse muito caro, mesmo com um payout alto, ele pagaria um yield muito baixo. Imagina se hoje tivesse cotado por 14 de PL. Aí não daria para comprar, né? Porque seu yield seria aí, ó, baixíssimo, de 5% ao ano. Agora, para você pagar no Itaú e conseguir um yield de 9 a 8, você tem que pagar pelo menos 9 a no máximo 10 vezes de PL. Para mim, já acima disso não fica legal, porque senão o yield começa a diminuir muito. A não ser que você faça pequenos aportes, sua posição já seja enorme, que é o meu caso. Mas se você estiver construindo agora, tome cuidado com o preço. O preço faz muita diferença no seu retorno total. E agora vamos para você que engatinharam comigo até o final, vou explicar o verdadeiro motivo também porque eu fiz um grande aporte. Claro que nos indicadores fundamentalistas, o banco está muito barato, mesmo aos R$44. Só que aí, ó, o segredo do Itaú é um indicador que a gente chama aí, né, de valor intrínseco, que seria o indicador do Warren Buffett. O Warren Buffett, pessoal, é o maior investidor do mundo, tá? E ele utiliza uma fórmula muito boa para analisar empresas de extrema qualidade. Vale ressaltar que a fórmula dele só funciona para empresas anticíclicas, empresas que não têm demandas inconstantes, são empresas com demandas inelásticas, que não oscilam o seu valor agregado no longo prazo, ou seja, o lucro líquido não oscila a magnitudes altas, não tem ciclicidade no negócio, são empresas totalmente anticíclicas. O Itaú se encaixa nesse tipo de ação. E aí o Warren Buffett entra porque o indicador dele é justamente para analisar esse tipo de empresa. O Warren Buffett gostava de qualidade, ele preferia pagar mais caro numa boa ação, mas que ela proporcionasse anticiclicidade, não ficasse oscilando o seu resultado como as ações cíclicas que temos aqui na Bolsa de Peso, como Vale, Petrobras e Banco do Brasil. Ele iria procurar outros portos seguros, como Itaú, Porto Seguro, Caixa Seguridade, uma CPFL Energia. Ele não ia querer sofrer ciclicidade. E aí, pessoal, hoje, né, como que a gente tira esse cálculo? O Buffett exigiu uma taxa de 12% ao ano, mínima de retorno no negócio. Porém, quanto que o Itaú cresce na média? Cresce 8, até 9, mas vamos colocar 8 para ser conservador. Você vai fazer um cálculo, ó, 12 menos 8, a diferença do que o Buffett exige, menos o que a empresa cresce. Você tem a diferença.
dentre esses dois, que está de 4. É tipo um preço teto. Você vai pegar o LPA dos últimos 12 meses, você pode pegar LPA futuro, mas eu vou pegar no curto prazo mesmo, para a gente não estender muito aqui. O LPA do Itaú, no curto prazo, está de 4,17, 4,17 por ação. Então o mercado está precificando que o lucro do Itaú neste ano, né, para 2026, será na faixa de quanto, pessoal? De 45 bilhões. Eu acho que vai ser mais. Então vamos calcular por essa lupa, tá? 4,17 dividido por 0,04, que seria a diferença do que o Buffett exige sobre o que a empresa do Itaú cresce, você tem um preço justo na ação de R$ 104. Então, no pior dos cenários, o Itaú hoje a 44 poderia subir 136% na cotação, ele ainda poderia dobrar de preço para justificar este múltiplo atual. Então olha que interessante, tá? Esse cálculo do Buffett se chama valor intrínseco, é o preço justo do Buffett. É a fórmula aí do Philip Fisher, né, que olhava para empresas de muita qualidade, porém ele usava mediante a sua taxa de retorno requerida. É totalmente diferente do Graham, né, que pega ali o LPA, multiplica pelo patrimônio líquido. Não, para empresas de qualidade você tem que olhar para a ROI e quanto que essa empresa deveria custar. Pelo menos ela deveria custar o quanto ela tem o seu ROI. O ROI do Itaú hoje é de 20 a 19, ela deveria custar 15, 14 vezes de PL para justificar um ROI tão alto por tanto tempo. Então olha só que legal, né? Essa é a vantagem dessas empresas. Quando acontecem essas anomalias, você se aproveita para comprar. E é por isso que eu destinei grande parte do meu recurso para o Itaú. Porque a verdade é, pessoal, um Banco do Brasil, uma Petrobras, você pega ali, por exemplo, uma Vale, sempre vão estar mais baratas porque são mais cíclicas, né? Nem sempre, mas vão ficar baratas mais rapidamente. O Itaú raramente vai ficar barato. Então, quando uma ação previsível fica muito descontada, você tem que priorizar ela, porque são raros os momentos de que uma ação super previsível fica barata por muito tempo. É aí que a gente aproveita para comprar muito, porque quando essa ação ficar cara, acabou. Você vai ficar sem comprar ela aí uns 2, 3 anos, tá? Por isso que é difícil você acompanhar o mercado de ações. Você precisa estar esperto para se aproveitar das oportunidades quando elas aparecem, tá? Tanto que quem tem dinheiro defende que tem um pouco de caixa, porque pode se aproveitar dessas oportunidades. Agora, para você que faz seu aporte mensal, tranquilo, reinveste os proventos, aí a história é outra, né? Mas assim, o banco ainda segue barato, cotado por um bom múltiplo e tem uma boa perspectiva de valorização olhando para o médio prazo. Então hoje o Itaú a R$ 44 eu ainda acho descontado. E é por isso que eu sigo aportando, aumentando posição e pretendo no curto prazo fazer o banco se tornar a minha primeira maior posição, porque ele ainda segue descontado e vejo mais upside e mais dividendos. Mas eu confesso que, mesmo com toda essa superioridade do Itaú, eu acho hoje o Banco do Brasil mais descontado, né? Por quê? Porque com uma recuperação de resultados ele poderia trazer maior rentabilidade, porém com uma dor de cabeça mais elevada, uma volatilidade maior. Então tudo isso também você tem que pôr, né, na ponta do lápis na sua carteira. Se você está preparado para aguentar a volatilidade, as cíclicas podem fazer sentido. Se você não está preparado, é melhor você focar no feijão com arroz mesmo, previsível, uma rentabilidade um pouco menor, mas que você possa se manter com essas ações por bastante tempo, que é isso que vai diferenciar você no mercado de ações, tanto brasileiro quanto americano, o que for. Investimento é para longo prazo e você tem que deixar lá e retroalimentar a carteira de pouquinho em pouquinho, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final, pessoal, estou com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha aí totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda e mais barata do que o preço de uma pizza. É totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado, desde o Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então olha só indicador de qualidade calculado, mastigado para vocês, tá? Uma mão com açúcar, pessoal, mais fácil que isso aí não tem, porque já tá tudo calculado. Você não tem trabalho nisso aqui. Pablo, eu não quero ter dor de cabeça de ter que calcular preço justo, calcular preço teto, PEG rate, eu não quero, eu quero dado para mim, tá? Essa planilha já dá e mostra quais ações estão em bom ponto de compra. Nada é recomendação, mas você vê, ó, Bradesco pelo indicador preço teto, Benjamin Graham e Lynch já aponta bons pontos de aporte. Então olha que legal, imagina você ter uma planilha que te mostra quais ações estão boas. Esse é o papel aqui que essa planilha faz. Tá bom, Pablo, onde que o link dessa belezura estará? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil.
Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm ações do Itaú. Em particular, tenho na carteira, continuo aumentando posição, mesmo aos R$ 44. Pablo, quando que você pararia de comprar? Nada é recomendação, mas sendo, na minha opinião pessoal, eu pararia de comprar o Itaú acima dos R$ 50, tá? Que aí pra mim nesse preço aí já não fica legal. Mas os 45, 44, 46 eu posso ir realizando aportes. Grandes aportes somente abaixo dos 42, 41, que aí o preço, né, já fica aí bem melhor. Um recuo na bolsa facilmente poderia derrubar os papéis e abrir uma boa margem de segurança. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!